Começando Sextou na Quarentena, segunda parte. Hoje com psicólogo clínico, psicoterapeuta, no trabalho da bioenergética, Hugo Luna. A gente estava falando sobre os corpos, como é que esses corpos vão estar falando, como é que esses corpos vão estar expressando, o que esses corpos estão querendo pós-pandemia ou no próprio período de flexibilidade social, né? E a gente estava conversando sobre isso, estava tendo uma conversa sobre esse tema. Então, vamos continuar. E aí, Foi, Hugo, tudo foi. bem? Chegou. Tá Eu tudo... acho, eu acho engraçado que nessa quarentena eu devo ter feito, aliás, deve ser a quarta ou quinta live que eu fiz. E Ah, legal. todas dão um probleminha. Todas têm algo assim. Você sabe que tem uma questão da velocidade da internet. A gente teve que aumentar a internet aqui em casa para 140 megas, porque não suporta, que chupa muito, tem muito upload. Quer dizer, não é o que você está mandando, né? Eu não sei explicar muito bem isso, queria saber explicar melhor. Mas aí você tira muito da internet, gasta muito do upload. Não é download de Uhum. você baixar um arquivo, é upload, o que você está chupando da rede, é isso, né? Ah, Aí quando você faz um plano, você tem que saber quanto de upload você tem. Porque as pessoas estão usando muito hoje upload, que são essas entendi. Ah, lives, olha só, tá. né, descobrir. Aí a Tá. gente aumentou aqui por conta do seriado que a gente vai fazer em casa, que o daqui de dentro, a gente vai fazer um seriado Ah, que legal, que legal. de confinamento. E aí uma das primeiras coisas assim de trabalho foi aumentar a internet e saber quanto de upload a gente tem. Não é download. Então, Eu aumentei a internet aqui de casa já há algum tempo. Eu não aham. tinha me tocado nisso que você falou. Eu vou investigar isso aí. Olha Aí só. isso foi muito interessante, porque você não fica baixando tantos arquivos, tantas coisas da internet. Agora você está usando muito mais online. Então isso gasta mais enfim, já falei, né? A parada do upload. Não, mas isso A é gente importante, né? É o importante que a gente estava falando. A vida hoje é assim. Eu realmente acho que assim que a partir de agora parte do meu trabalho vai ser online, né? E assim, e aquilo, né? Eu não acho que é necessariamente melhor ou pior, né? Eu acho que é diferente. Eu acho até interessante, porque assim, antes dessa quarentena, eu tinha feito poucos atendimentos online. Tinha feito, mas poucos. Eu fui forçado a adaptar com uma certa velocidade a isso tudo, né? Mas eu achei interessante, assim, que eu até não senti tanto desconforto no início, eu senti que fluiu. Mas eu fui descobrindo, assim, que tem um outro lado, tem um outro encanto que eu gosto, assim, sabe? Tem uma outra coisa que quase que mágica, assim, que é engraçada, porque acho que depende muito de cada pessoa também. Não acho que todo terapeuta vai sentir isso, não, tá? Mas ocorrem situações ou inusitadas, ou engraçadas, ou uma certa intimidade, assim, que paradoxalmente não tinha no consultório. Porque aqui correndo, ah, correndo porque tem uma martelada aí nessa parede, não tem? então, ó, esse tipo de coisa, tá vendo? Eu nem sei o que é isso, não devia estar dentro dessa hora aqui, não. Não é na minha casa, não, é no vizinho. Ah, tá. Nossa, achei engraçado que não dá pra gente negar, né? Tá ali, é melhor Então, aderir, é melhor aderir e trazer pra gente do que a gente falar, não tá existindo nada, não. não, é que eu não tinha me tocado, eu tô tão concentrado aqui que eu não tinha me tocado, entendeu? Juro, juro. Mas é o vizinho. Mas não tem Mas problema, é, gente. Tem um mas é que vizinho. é esse tipo de coisa. Mas é que é esse tipo de coisa que é engraçado. Esse é o tipo de coisa que eu tava falando, assim, né? Que tem uma certa mágica nesse tipo de atendimento, por exemplo, esse tipo de troca. Que é isso, né? A vida é nua e crua, de certa forma. Mas, assim, às vezes é esse tipo de coisa, assim, né? Tem uma cliente minha que ela fez questão de mostrar toda a família dela. Fiz questão, ela estava na casa com a família dela, assim, oi, eu conheci até os bichinhos dela, o que eu conheci de pet, de planta, assim, das pessoas, né? Aí, né, isso é bom, é uma coisa de conhecer, né? Pelo menos eu acho que eu lido bem com isso, né? Teve vezes, assim, de eu pensava um livro, deixa eu pegar um livro para mostrar, eu ia lá, pegava o livro, coisas assim. Então, tem uma mágica também que acontece, que é interessante, né? Enfim, eu tô entendendo que Você não entrava dentro do ambiente da pessoa, você entrava via a fala da pessoa. Agora você entra mesmo.
visualmente dentro da casa das pessoas, né? Você vê o fundo Assim, da minha casa. questão é nem entrar, não tem que entrar, Não, assim, mas é que acontece essas coisas, sim, entendeu? sim. Tanto é que eu sei que tem pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de ter esse atendimento, né, olhando assim, online, porque acham que parece muito mais invasivo. Para algumas pessoas pode ser muito invasivo, assim, é até uma reeducação nesse sentido, de não, tô aqui, não tô invadindo, tô entrando na sua casa. Tem algumas pessoas que têm que ter esse cuidado, né? Mas assim, é um mundo como ele é hoje, né? Tem cada mudança, né? Assim, às vezes até as mais trágicas, né? Tem lado bom, tem lado ruim, né? Essa adaptabilidade do ser humano que é fantástica, né? Eu queria falar uma coisa, Hugo, sobre essa questão que a gente estava falando, estava conversando antes na primeira parte do Sextou na Quarentena, sobre sobre o fato dos corpos, né? Desses corpos pós-quarentena, ou mesmo nesse período, ainda com flexibilidade social, com distanciamento social, enfim. E aí eu vou pegar um fato extremo, que é aquele fato das pessoas quererem, que liberou um pouco, né? Flexibilizou um pouco, e as pessoas saem enlouquecidas para o bar, eu vi na questão do Leblon aí do Rio de Janeiro, as pessoas indo para o bar e não tem nada aqui, ninguém pega. Essa questão de estar tanto tempo confinado que você extravasa tudo em pouco tempo, né? Tem essa questão do que as pessoas estão tanto tempo tão enclausuradas dentro de si, com as suas questões, que quando vão para a rua elas querem fazer tudo que elas não fizeram, parece que o mundo vai acabar exatamente se ela não fizer isso, ela tem que aproveitar ao máximo. Como é que é a sua análise desse pensamento e desses Então, corpos, já que a gente está falando de corpo, eu quero, eu fiquei muito tempo recluso, agora eu quero tudo. então, essa minha amiga Maitane que estava aqui na conversa agora há pouco, né? Ela postou uma vez uma tira de um jornal falando assim sobre como que os policiais, a Guarda Civil, está com dificuldade de manejar essas pessoas. Foi uma notícia tipo semana passada, ou algo assim. E eu acho que tem uma citação de algum desses guardas falando assim. Não sei se foi o guarda, mas tem uma citação de uma pessoa lá nessa notícia falando assim: estamos lidando com adultos infantilizados. Eu, na minha página no Instagram, alguns textos que eu escrevi mais no início da quarentena, uma das questões que eu trouxe é essa noção do medo, por exemplo, do limite, do senso de contorno. Então, assim, você falando de corpo, né? Assim, o que é senso de contorno? O que é, por exemplo, o medo sadio que permite que a gente se cuide? O que é o meu senso de contorno e o meu senso de espaço pessoal, de limite em relação ao outro? Se eu não Maravilhoso. percebo, se eu estou num lugar assim, onipotente, meio anestesiado, né? Assim, se eu não tenho um senso de contorno, eu não consigo entender o que é o espaço do outro. Não consigo entender o que é colocar o outro em risco. Né? Eu associo isso a, por exemplo, tendências assim, narcisistas, tendências antissociais, né? Leves psicopatias, no caso. Copacabana tá cheio. Isso não é de agora. Desde o início da quarentena eu ouço histórias. Eu vi um vídeo, assim, lá no início da quarentena, de uma senhora dessas clássicas de Copacabana, assim, marido andando na Praia do Leme, falando, vocês são um bando de covardes, vocês são um bando de, né, cagão, tô com medo disso. O medo tem o medo que, claro, é patológico, da fobia, do trauma, mas o medo é uma emoção básica que nos ajuda a ter um senso de realidade, a ter um senso de chão, a ter um senso de contorno. E para que a gente precisa disso? Para saber se cuidar e saber cuidar do outro. Quem Uhum. tem esse senso de contorno, uma certa anestesia, porque a pessoa que não sente o próprio medo não sente o medo do outro. A pessoa que não sente a própria vulnerabilidade não consegue ter empatia pela vulnerabilidade do outro. E quando a gente está pensando no narcisismo, né, na psicopatia, em grave ou não, são termos que estou usando, a gente pode falar sobre isso um pouco, mas assim, são pessoas que estão anestesiadas dela mesma, elas não se sentem e com isso não sentem o outro, e atropelam. Tem a facilidade de atropelar. É tudo assim, eu primeiro, a peste emocional, é um termo do Reich, que a Lohane Uhum. trouxe. Mas assim, eu primeiro, a cultura assim, do primeiro eu, tem que ser agora, é da impulsividade, tem que ser agora. Se não for agora, não consigo entender, não escutar um não consigo não só receber um limite, mas dar um limite. Né? Isso eu não lembro que eu acho que é assim, cultural amplo, geracional amplo.
Não à toa, né, assim, tantos psicopatas maníacos no poder, assim, é uma coisa que eu acho que a tendência é aumentar. Porque as pessoas estão ficando mais narcisistas, mais anestesiadas, mais, no senso comum, né, sem noção. Essa falta de sem noção é uma falta de empatia. Uma falta de conseguir, assim, se equilibrar, né, assim, ou regular, tipo assim, tá, eu não vou expor meio mundo ao risco, né, mas eu vou ali rapidinho na rua, dou um para amigo meu e volto, sei lá, fico de longe ali. No início da quarentena tinha uma coisa que às vezes eu vi que achava bonitinho, né, assim, é uma amiga minha que ela teve que fazer compras e ela ia de bicicleta. Ela passava em frente da casa de uma outra amiga, só para dar um oi pela janela, assim, falar um pouco, assim. Oh, isso é bonito, né? Isso é o que é possível. Mas agora, vamos começar todo mundo a se abraçar, enfim. Há pouco tempo teve isso. Teve uma pessoa, uma senhora, vizinha, assim, que foi me cumprimentar se aproximando, assim, né? Como se a total falta de empatia, assim, como assim que você vai chegando assim perto para cumprimentar nesse momento agora, né? Aí ela, ah, não, mas isso já está passando. Mas eu não tenho que achar que isso está passando. Você não sabe como que eu tô, não sabe como que tá o meu cuidado nesse sentido. E a pessoa vai e atropela, né? Eu acho que isso é uma questão assim, ainda vai render muita história isso. Eu acho assim, do que é cuidar de si e cuidar do outro. Isso é um tema. Eu queria, Hugo, que você falasse também que surgiu muito na questão da quarentena, essa questão da... Eu gostei muito da expressão, tem um ator chamado Júlio Adrião, eu não vou cansar de repetir essa frase que ele falou, que é sobre a questão que essa quarentena para ele foi muito boa. Por mais que tenha mudado o ritmo do mundo, mas para ele foi muito boa porque ele mexeu em gavetas emocionais que ele não mexia há muito tempo. E ele precisava dessas gavetas serem reviradas, jogar esses papéis fora, colocar outros, renovar. E se não fosse esse freio que o mundo deu, a natureza que, enfim, que teve no mundo, ele de repente não teria esse tempo para se ver. E aí ele teve, aí ó, entrou para uma questão artística, porque ele achou projetos que ele gostaria de realizar, mas estavam perdidos e ele não tinha mais acesso a esse projeto. E ele falou, cara, é o projeto da minha vida, está dentro da minha gaveta. Se eu não parasse, não estivesse em casa, eu não ia ver esse projeto. E tem uma outra coisa que eu junto, que todo mundo fala, se não sou eu, se não é uma originalidade minha, mas esse contato que nós tivemos com as sombras, que até então era bem... passava, né? Pelo menos eu falo de mim, essa sombra, ela via, você olhava, mas eu tinha esse ritmo natural do mundo e você deixava ela passar um pouco e não fazia contato, e agora, por uma questão pandêmica, uma questão de confinamento, não teve como passar essa sombra. Como é que é isso para você, essas gavetas emocionais que nós estamos mexendo hoje e os contatos com as sombras? Então, eu vou responder assim, meio que juntando as suas duas ideias, né? Sombra é um conceito do Jung, né? Que é um psiquiatra, psicólogo que eu gosto muito. Inclusive, eu vi que o Joviniano Rezende está aqui, ele é um terapeuta da bioenergética lá de Campinas, que a gente vai ter uma conversa também daqui a um tempo sobre essa questão do Reich, que trabalha o corpo, e Jung, que trabalha o simbólico, como que isso está integrado. Mas por que eu estou falando de sombra? Você falou de sombra, né? Porque essas duas ideias que você está falando, elas estão conectadas, assim. Porque se você vê lá, tem uma história assim do Jung, que ele já é mais velho, falando com um grupo lá de alunos dele, e os alunos tentando assim, né, pensar sobre o que é a sombra, mas aquilo é sombra, o que é a sombra, o que é a sombra. O Jung estava lá com o cachimbo dele, só de longe vendo. Tem uma hora que ele fica puto e fala assim, porra, a sombra é todo inconsciente. Ou seja, a sombra é simplesmente aquilo que a gente não vê em nós. E isso não é necessariamente só aspectos negativos, digamos assim. Sim, Potencialidades, criatividade, isso também pode ser elemento da sombra. Uma pessoa que, por exemplo, nunca mais pegou uma obra de teatro, nunca mais pegou um texto artístico. Tinha um cliente meu que, nesse período, ele começou a compor música, assim, a rodo. Né? Claro que muitas pessoas estão, no melhor dos casos, já têm alguma consciência de si, estão entendendo que esse momento também é muito rico, individualmente
e a nível macro. O mundo estava precisando de parar. Que mundo é esse que não para? Que a gente está só na produção, no desempenho? Que mundo é esse? É uma forma de fazer contato com nossos aspectos negativos, nossa angústia, nossa ansiedade, mas também coisas muito criativas. Né? Eu já comentei com você que antes da psicologia, eu fiz 2 anos de faculdade de música, né, na Unirio. Tem até um colega meu, o professor de lá, o Caio, que estava aqui no início da conversa, não sei se está aí ainda, mas enfim. Porque assim, nessa quarentena eu já estava num projeto musical meu há muito tempo desenvolvendo ele, né? Mas assim, como coisas autônomas que eu faço meio que sozinho, né? Uma coisa de aprender a, por exemplo, manejar um estúdio, eu fazia muita conta-gota. Apesar de ser uma coisa que me orgulho muito que eu tenho feito, muita conta-gota. Chegou essa quarentena, eu senti que assim, abriu um leque de espaço na minha agenda por vários motivos. E eu, assim, eu praticamente estou terminando. Esse mês eu termino um trabalho de 50 minutos de música, assim, né? Olha que Isso é uma coisa legal. que, para mim, foi uma realização tremenda. Então, assim, até a diversidade, nós temos, assim, um mínimo de criatividade em nós. E criatividade não fala uma coisa forçada, fala do potencial criativo, de uma certa saúde, né? Que você consegue também entender que tudo é crescimento. Tudo é crescimento. E se você resiste isso, é aí que eu acho que é muito sofrido. Que eu vejo, né? Pequeno exemplo, já mudando não, dentro disso, assim, que você falou da sombra, né? Às vezes eu já me deparei com situações muito pesadas também nesse período de quarentena, né? Pessoas que eu trabalho, teve um breve período que eu fiz um trabalho assim, emergencial, né? Assim, eu independente e eu junto com a Sabesp. Teve 2 momentos que eu fiz um trabalho emergencial. O que eu fiz por conta própria era para tentar ajudar assim, profissionais de saúde que estavam lidando diretamente com o Covid, né? Para ser enfermeiros ou algo assim. Eu tive um atendimento muito interessante com uma técnica de enfermagem que ela tinha sido afastada, porque ela estava tendo um caso grave de pânico, não conseguia sair de casa. Então tem isso, né? Assim, e ter pessoas que acompanham de forma mais próxima, que eu vejo a questão do pânico, por exemplo. Assim, no momento agudo do pânico, é como se, assim, como se a sombra, que para uma pessoa pode vir assim, de forma que você vai digerindo aquilo, tem angústia, sente, elabora. Pânico é como assim, pegou uma tampinha e abriu e veio tudo de uma vez. Né? Mas ainda assim, se a pessoa tem um mínimo de contorno, um mínimo de apoio, até a pior das angústias, tipo um pânico, pode ser uma ferramenta de amadurecimento, pode ser um crescimento também. Né? Então, eu concordo plenamente com o que você falou. Até achei legal saber que tem uma pessoa do teatro que pensou nisso. Depois você manda o nome, assim, que eu achei muito bonito isso que você Não, falou, eu assim. acho que pro artista tem uma questão do presencial, né, que é bem grave, mas tem uma questão do ritmo de produção, de criatividade, que está sendo avassaladora para gente. Pessoas, eu vou falar por mim, eu não tinha um hábito de fazer vídeos, monólogos em casa. Eu comecei a criar um hábito de escolher autor e começar a criar uma visibilidade, porque senão eu vou ficar no ostracismo. E me criou uma sensação assim, legal, agora eu posso produzir meu próprio texto, eu posso produzir minha própria imagem, posso produzir meu próprio set, minha luz. É uma questão da criação, que você é criador e criatura ao mesmo tempo, né, para o artista. Para quem sabe usar esse tempo, a gente faz, né, esse daqui de dentro, uma série aqui para casa, dentro de casa, a gente está se reinventando, criando um novo produto, uma nova forma de se sentir útil para comunicar e para passar a arte para outras pessoas. Porque a arte não é egóica, a arte é para fora, é uma comunicação para fora. Você tem o seu recebimento, a sua capacitação, assim, recebe, mas você joga para fora, você processa e depois joga, né? Tem que ser comunicativo, tem que comunicar, senão não adianta, não porque é egóico. É Eu uma gostei briga, disso. né? Você É uma lembrou briga. muito, Isso me lembrou muito o Grotowski. O pouco que eu sei do Grotowski, que você falou, me lembrou do Grotowski, naquela busca dele, incessante, por um teatro que era imanente e transcendente, assim, um teatro que você era movida pelo teatro, né? O ego atrapalhava o ator, de certa forma. o Grotowski, ele também ele dá uma pirada, né? Porque Ah, ah, não, ele no final da vida dele, no final saiu da dos vida, palcos. ele enlouquece, ele sai um pouquinho dos palcos,
ele não quer mais representar, ele não vê mais essa função do público. Ele começa a criar um teatro transcendental, um teatro ritualístico, de religar, ir para um lugar mais... enfim, religar. Religar a Deus e religar as outras esferas. Então, ele começa com uma pesquisa mais psicofísica, né? Então, ele sai um pouco desse lugar de ter. Então, as peças dele era muito interessante, do Grotowski, porque ele formava as histórias e a peça, o público estava disposto de acordo com qual a história que ele ia contar, entendeu? Então, não era um palco italiano, não era um palco arena, semi-arena, era um palco de acordo com a história. Então, ele fez uma peça, que eu não esqueci o nome, que é em cima de uma mesa, então as pessoas ficam sentadas igual um banquete, o ator fica em cima Não é Acrópolis? Pode ser Acrópolis. E aí, enfim, é uma história assim, grande disso, do Grotowski. Ele sublima, assim, sublima não necessariamente no sentido de achar, né, o lugar, assim, mas ele sublima, ele sai do lugar, ele vai para outro lugar, outra esfera, enfim. Que o teatro precisa de um espectador e um público, né? O conceito básico do teatro. Você precisa de um espectador e você precisa de um ator e um espectador. Esse é o princípio básico do teatro. Se tem alguém te assistindo, você já tem um teatro. Então, Hugo, eu queria te falar o seguinte: qual é a correlação, que já é muito óbvia, mas eu queria que tivesse vindo de você, qual é a correlação da bioenergética com a arte em geral? Quais são onde elas congruem, onde elas namoram? Então, a arte, até onde eu entendo, assim, além da questão da criatividade, que a gente falou um pouco, me vem a questão da expressão, da expressividade, da expressão, inclusive, emocional, ou de um certo sentido para os afetos, né? Eu tenho a impressão, assim, que todo artista, assim, tem vários psicólogos pensando sobre isso, inclusive lá o Freud falando de Da Vinci. Eu gosto muito, por exemplo, de um inglês, o Winnicott, ele falando do processo criativo, que sempre tem muito do inconsciente da pessoa em qualquer arte criativa. Né? A arte é uma expressão de aspecto consciente e inconsciente da pessoa. Né? Mas assim, o que eu acho que a bioenergética assim, favorece é a pessoa ter uma clareza emocional, muito pouco intelectual, emocional, mas da consciência de si, nível mais profundo, da própria expressão. Como que isso é visto? Por exemplo, eu posso usar alguns exemplos. Um exemplo que eu gosto, que é uma coisa que eu vivi e vivo. Por exemplo, a questão da voz. No teatro é, claro, fundamental, assim, não todos os teatros, né? O martelo lá. Martelinho. Mas a questão da voz, da expressão, né? Porque a nossa história emocional, ela também está muito na voz. Nossa vida emocional, ela passa pela voz, né? Por exemplo, tem pessoas que têm vozes infantilizadas, tem pessoas que não conseguem botar a voz para cima, né? Pessoas que no consultório ele tem algum grau de isolamento, assim, de som, né? Me fala sobre isso, sobre a voz. Eu acho que é importante não só para nós, artistas. Lógico que meu Instagram ele tem muitos artistas, e o seu, enfim, mas acho que é um lugar comum para todo mundo, né? Voz embargada, voz que dói a garganta, né? E vozes mais acústicas, voz alta demais. Como é que você fala sobre isso? A questão assim, né? Não tem nenhuma visão técnica em relação à voz. A bioenergética busca resgatar um senso assim, espontâneo do corpo, da expressão como um todo, né? Integrado. Né? A gente pode falar de voz, pode falar de respiração. Né? Um exemplo, só para pontuar isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a bioenergética e a yoga tem visões que são parecidas por um lado e diferentes por outro. Né? Por exemplo, na bioenergética, na yoga, por exemplo, claro que tem a questão de uma respiração mais inteira, mais integrada, em 3 fases, de buscar uma respiração fluida. Mas, por exemplo, tem a questão do pranayama. O pranayama tem uma função na yoga, tem uma função, até onde eu sei, assim, de uma purificação em muitos casos. Tem os pranayamas que servem para dar mais energia, menos energia, mas ainda uma respiração mecânica de uma forma ou de outra. Né? Então, assim, ninguém andando na rua correndo vai estar fazendo isso. Uhum. A bioenergética, ela busca, assim, liberar tensões profundas e inconscientes
de conteúdo emocional. Nossas tensões são inconscientes e toda tensão no corpo tem uma história. O excesso de tensão, a falta de tônus, tem uma história no nosso desenvolvimento, né? Então, assim, na bioenergética, a gente busca liberar essas tensões para a pessoa conseguir respirar de forma profunda e espontânea, para ter mais energia disponível. A questão da voz é muito parecida. Por quê? Porque você pode ver assim, a pessoa que tem algumas pessoas que naturalmente vão ter menos bloqueio vocal, né? Mas eu acho muito comum, esse exemplo muito fácil de ver é a questão da voz infantilizada, por exemplo. A pessoa que fala que nem menininho, que nem menininha, né? E assim, até que ponto isso é uma coisa meio orgânica, tem uma coisa só psicológica. Porque nossos traumas, eles ficam registrados no nosso corpo como um todo, inclusive na voz. Imagina a pessoa que aprendeu muito cedo, isso é muito clássico, né? E bem feio, que eu acho, bem triste, assim. Engole esse choro. Criança não pode chorar, menino não pode chorar. Isso gera, assim, a criança começa a perceber que ela tem que bloquear uma expressão espontânea dela, senão ela vai ter uma experiência de coerção, de dor. Isso deixa um marco, isso fica com uma tensão ali crônica que assim, não vai sair com espontaneidade, entendeu? Calma aí, estão falando que a gente travou. A gente travou, gente? Tô te vendo bem. Eu também. Não. Não, tá, tudo bem. Outra coisa, nesse mesmo assunto que eu quero que você continue, tem a voz engole esse choro e tem que ouvir muito também. Tá falando muito alto. Tá falando muito alto. Tá muito alto, fala baixo. Fala baixo. Eu já vi isso, a criança fala baixo. Eu acho que tem essa questão assim porque assim, a ideia básica, o que a gente vê, um dos elementos de saúde na bioenergética, por exemplo, Obrigado. é uma certa ideia chamada autorregulação. O que é autorregulação? É próximo à ideia de equilíbrio. Só que não é o equilíbrio como se a pessoa era equilibrada porque ela controla todas as ações dela. Né? Não é isso que eu estou falando. É uma coisa assim integrada, é como se eu venho de um equilíbrio de dentro. Eu me regulo internamente. Então, tanta pessoa que está muito bloqueada, travada, talvez você esteja precisando conquistar uma expressão maior, espontânea, para as pessoas que não têm um senso de contorno adequado, que vazam, que transbordam, que atropelam o outro, que não têm um senso de limite, essa pessoa também está desregulada de certa forma. São duas formas assim, de estar com uma dificuldade de estar regulado. A pessoa que ou está muito para dentro, ou que está atropelando todo mundo. A autorregulação tem a ver com você de dentro conseguir se equilibrar nesse sentido. A autorregulação também tem a ver com um cara batendo 9 horas da noite um martelo ensurdecedor aí, né? Psicopatia, tá vendo? Isso é um traço psicopático. Isso não tá respeitando a borda. Não tá respeitando a borda, é um traço antissocial. Tá Eu fico vendo que você vai ter um buraco na minha parede aqui. Tá invadindo a quinosfera dos vizinhos. Para você ver, é o que eu estava falando da falta de contorno, da falta de um senso de outro. É a questão de você estar atropelando. Infelizmente, eu acho que isso é cada vez mais presente na nossa sociedade, na nossa cultura. Né? Essas microinfrações que se normalizam. Né? Isso eu acho bem complicado. Eu vou te perguntar uma coisa no âmbito. Tem várias perguntas, vocês podem fazer também, porque às vezes não que eu me perca, mas assim, eu quero fazer algumas perguntas no âmbito assim, um pouquinho saindo desse lugar, assim, da psicologia, um pouquinho da psicoterapia. Aí vocês podem fazer, eu tenho tanta coisa para perguntar de corpos, mas eu queria saber uma curiosidade. Quando você tem o seu primeiro paciente, e como é que você se comporta corporalmente? Você tem esse registro desse primeiro paciente, tem algum nervosismo? Como nós, que quando vamos fazer um teste, temos nervosismo. E a outra pergunta tiveram coisas que realmente o Hugo falou, caramba, isso me surpreendeu de algum paciente, falou, nossa, isso aqui eu tenho que realmente dar uma estudada e isso aqui está complicado por enquanto. Mostrar que às vezes a gente não sabe, eu leio um texto e falo, cara, isso aqui eu não sei, isso aqui eu vou ter que perguntar ao diretor, ao autor, porque eu não estou entendendo, não. Bruno, essas perguntas são muito boas, tá? Assim, muito boas, assim, em níveis, tá? Porque isso que você falou, né? Como que eu me sinto corporalmente no primeiro momento com o cliente?
Olha, eu acho que assim, que você é uma pessoa que trabalha com o corpo. Eu acho que quase que intuitivamente você pode ter fisgado algo muito importante. Porque assim, um psicoterapeuta corporal, a principal ferramenta de trabalho de um psicoterapeuta corporal é o próprio corpo. Porque até o nosso corpo sente muito antes da nossa cabeça entender. Então, essas trocas, assim, como que, por exemplo, os animais se comunicam, né? Como que um cachorro se fala com o outro? Essa sensação quase animal ali, quase no sentido animal, de você captar as nuances no outro, isso é muito pouco mental, muito mais de sensação. Então, às vezes, esses sinais já estão no nosso corpo, muito antes de a gente reparar conscientemente. Então, esse primeiro momento com o cliente, né, assim, isso não precisa ser a primeira sessão, isso volta sempre, isso é uma coisa que sempre está acontecendo. Mas, por exemplo, enfim, eu posso, por exemplo, ter tido um cliente que na primeira sessão, já aconteceu algumas vezes coisas assim, né? Eu tô com uma pessoa, meu corpo está relaxado, tranquilo, termina uma sessão, chega uma outra pessoa, vai ser um cliente novo ou não. E por algum motivo, eu que estava me sentindo tranquilo, eu me vejo tensionar, eu me vejo contraindo o corpo. Eu estou diante dessa pessoa. Né? Tem um exemplo aqui muito claro que está vindo, tem mais do que um, mas tem um exemplo assim que era uma pessoa que sempre chegava no consultório e eu, por algum motivo, não só ficava tenso, mas começava a ficar com medo. Dia, não era uma pessoa que me parecia racionalmente ameaçadora, não era uma pessoa que eu sentia que, sei lá, ia pular em cima de mim, até porque eu era maior do que ele. Mas assim, era algo que me chamava a atenção. Por que ver essa pessoa, eu sinto uma reação de medo no meu corpo? Então, assim, é o meu inconsciente corporal já captando coisas mais profundas da nossa relação, né? Então, foi uma pessoa que eu fui entender gradualmente que era uma pessoa que tinha um quadro paranoico um tanto sério. Uma paranoia latente, muito séria. Ele devia, em algum nível, ter essa tensão que eu sentia. Então, a gente pega essas informações, a reação que eu tenho pode ser usado ali para entender a outra pessoa. Claro que isso é um trabalho para entender os meus contornos, os meus limites, os limites do outro. Né? E claro, se tem uma pessoa que me faz sentir desconfortável, obviamente eu não sou obrigado a trabalhar com ela. Isso que você falou de situações assim que me levaram a ou ter que estudar mais ou algo assim, a gente aproveitando o gancho aqui que está falando de traços psicopáticos, né, de pessoas que não têm noção de limite, teve duas vezes, assim, eu já lidei com alguns casos graves, né, mas assim, de eu ter assim que realmente ficar meio chocado, eu já lidei com duas pessoas que eu senti que eram narcisistas graves que beiravam a psicopatia, por exemplo. Né? Eram pessoas que, normalmente, quando é assim, não são pessoas que vêm por terapia por vontade própria, é porque alguém mandou. Normalmente a esposa mandou, alguém do trabalho mandou. São pessoas que não vêm por conta própria. Então, assim, é muito delicado. São situações, assim, de que eu me senti, assim, me senti que virou um jogo de poder no consultório. Né? Eu não estou acostumado a isso, até porque esse tipo de pessoa normalmente não aparece na terapia. Mas foram dois casos, duas pessoas em momentos diferentes, que eu senti assim, que começaram a tentar me controlar, de certa forma. Controlar a relação. Né? Um começou assim, não querendo pagar, ou esquecendo o pagamento, e depois me manipulava, falando que ia pagar, não pagava, queria um documento que eu fizesse para ele, mas é uma pessoa que assim, eu não confiava nele. Aí ele sumiu do nada. Né? Tem situações que são muito esquisitas, assim, que eu senti que eu estava entrando numa manipulação. Isso foi alguns momentos que eu me lembro assim complicados, que eram pessoas que eu achava que tinham tendências psicopáticas assim que não viriam espontaneamente para terapia. Isso me chama a atenção. Né? Você já se sentiu em algum momento uma manipulação do paciente para você, assim, em relação a você? Não, isso não é uma coisa comum. Eu estou falando realmente assim, pessoas que têm um traço antissocial, pessoas que têm um quê de psicopatia. Né? Assim, que é uma coisa muito rara de acontecer, porque esse perfil dificilmente procura terapia. Mas era uma manipulação, né, nesse sentido, assim, eram pessoas que não estavam lá para fazer terapia, não estavam lá para se conhecer, não estavam lá para querer um trabalho profundo. Elas estavam lá porque um queria um documento, ou estava lá porque a esposa mandou e Ah, queria que eu né, dissesse que estava tudo bem. Aí fazia uhum, uma cena ali para parecer que estava tudo bem, entendeu? uhum. Então, é nesse sentido que eu falo manipulação, que queriam controlar a dinâmica lá. Né? E isso é delicado, assim, porque o terapeuta, ele tende a buscar uma empatia nele.
quando você está diante de um quadro grave de pessoas que têm zero empatia ou pouca empatia e vira uma dinâmica de poder. Isso é muito difícil, assim. Não é o tipo de pessoa que tende a procurar terapia. Por isso que eu só 2 vezes. Mas me chamou a atenção. Foi um momento que eu fiquei assim, meio assim, calma aí, com quem eu estou lidando? Será que, assim, é sadio para mim lidar com uma pessoa assim, que está só E numa aí, questão de tentar ter poder? momento você faz o Hã? quê? Você fala com ele, você cessa o trabalho? Como é que é isso quando acontece? Olha, o que eu reparo, assim, nesses 2 exemplos, a própria pessoa, no caso, assim, eu Uma não precisei seleção fazer muita natural. coisa. Ela mesma entende. Não, assim, ela mesma não continua, ela mesma se sabota de uma forma ou de outra, porque tem um momento que fica impraticável nesse sentido, que a pessoa não dá para sustentar uma mentira durante tanto tempo, né? E Sim. a pessoa naturalmente se afasta, mas até se afastar é uma coisa meio conturbada, assim, que a pessoa ainda meio que afastando, afastando, pedia coisa para mim, mas não estava comigo, pedia coisa para mim, mas eu não estava me devendo dinheiro, coisa assim. Eu tinha um jogo de controle, né? E até não entender isso, assim, não só entender isso, assim, entender, processar, digerir isso, né? Às vezes leva um tempo, mas assim, são pessoas que de forma geral não sustentam a terapia. Então, nesses 2 casos, assim, 2 pessoas com históricas diferentes, assim, mas Sim. tinham um traço parecido, elas naturalmente gravitaram embora, assim. Eu, em algum momento, se durasse mais, eu daria um limite, assim, falaria que isso não está me fazendo bem. Se eu sinto que não me faz bem, não tem que ficar comigo, né? O meu cuidado vem em primeiro lugar, né? Uhum. Mas assim, foram casos excepcionais, eu diria. Assim, Hugo, e quando você sente uma carga muito pesada de uma consulta, de um cliente muito que demandou muito, como é que é o seu lado, seu pessoal, de descarregar isso, de limpar isso? O que que se faz? Como é que você está bem para lidar com o outro também, nesse lugar? então, olha só, dá para falar de diferentes formas disso, né? Não sei se, assim, né, todo terapeuta, parte da sua formação, ele não só tem a sua própria terapia, mas ele também tem supervisão. O que é Sim. supervisão? Isso não é uma coisa assim que acontece, assim, quer dizer, não é uma questão de ser iniciante, precisar de supervisão, não é isso. Qualquer terapeuta, mais cedo ou mais tarde, vai e volta de supervisão. Supervisão, assim, é um outro colega que vai ter uma sessão para dar uma ajuda. Isso é comum. Todo terapeuta tem isso. Isso é básico, assim, né? Então, Uhum. isso é um tipo de apoio que a pessoa pode recorrer, Uhum. tá? Mas tem 2 coisas que eu posso te dizer que eu acho interessante, assim, né? Isso, sim, falando da terapia energética, porque, por exemplo, é muito comum, é muitas vezes necessário para mim, no final de um dia de trabalho, por exemplo, eu fazer exercício de bioenergética para eu me ajudar. Uhum. E exercício, assim, não estou nem falando de exercícios que eu falo que todo mundo pode fazer, os mais básicos. Tem os mais básicos que eu me conheço, meu Uhum. corpo. Às vezes, assim, no meu consultório, quando eu estou lá numa situação mais usual, né, eu termino um dia de trabalho, passo um tempo lá, né, gosto de ficar em silêncio um bom tempo e faço alguns exercícios que me ajudem a liberar a tensão, a sentir minha respiração novamente, né, posso ser um grito, eu gosto muito de fazer massagem no rosto, mexo no corpo, mexo a perna, é uma forma de mudar aquele Descarregar, ambiente, tirar essa energia. literalmente descarregar. Isso é uma coisa, isso é importante, isso faz parte de um autocuidado. Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu posso dizer, que é uma coisa que eu, inclusive, escrevi num texto meu na minha página, que pode não ser óbvio, mas às vezes pode acontecer isso também, tá? Assim, imagina, supõe que eu não esteja um dia tão bem, eu esteja um dia cansado, esteja um dia mais Sim, difícil para mim. sim. Começo o dia atendendo, muitas vezes eu me sinto, apesar de poder estar até com uma certa tensão, o meu humor, a maioria das vezes, quando eu termino um dia de trabalho, ele está melhor do que quando eu comecei. Porque ser terapeuta é terapêutico para o terapeuta. Isso é Você uma sabe coisa que pode não ser que óbvio. eu, isso acho que todo mundo vai. Acho que o pessoal da arte, do teatro, do ator, eles vão também entrar nesse lugar, mas eu também vou entrar um paralelo com um professor de crianças, dou aula de teatro para criança há muitos anos. E ao mesmo tempo que eu saio cansado, eu saio completamente limpo. Eu sei que é aquele cansaço de ter dado passe para quem segue o kardecismo, né? É como se eu tivesse dado passe, eu sinto completamente limpo. E o ator também. O ator, quando faz uma peça, a primeira coisa que ele pensa depois, não todos, mas eu penso,
ir no restaurante e comer, porque eu tô morrendo de fome, porque eu gastei muita energia. Aliás, que eu Imagina. tô... Então, acho que a questão da doação é muito doação para o outro. E isso, além de te tirar energia, te recarrega de uma outra maneira muito, né? Essa doação para o outro, né? É vital. Eu lembro que eu te falei isso, né? Que um amigo meu tinha depressão, morava comigo, aí eu falava, cara, vai lavar uma louça, vai lavar a louça da casa. E ele não entendia isso, eu também não entendia por que eu falava isso. Porque eu estava sempre em movimento para o comum, o senso comum, a comunidade. E se você deprime mais, se você também está muito olhando para aquele lugar lá, cada um com seu nível de sofrimento, mas se você fica muito olhando para dentro, você perde a relação para fora. Isso pode te ajudar, né? Essa relação para fora, relaciona com o outro, com as coisas em comum com o outro. Isso é um pensamento. E aí, nesse sentido, Hugo, eu queria te perguntar uma coisa. Eu estou saindo de todas aquelas perguntas lá, né, que eu te mandei, mas é porque o papo tá bom. É, o que você daria como dica, isso quase como um trabalho social para quem está nos assistindo e para quem eu vou mandar depois? Essas pessoas que estão mais em casa, mais reclusas, o que elas podem fazer efetivamente? Não tem acesso a uma terapia hoje, ou não pode pagar, é, ou não pode, ou não tem esse nível de esclarecimento, de conversa com alguém que possa ouvi-la e realmente dar aquela palavra. O que você acha que aquela pessoa que está em casa pode fazer dentro daquela história dela para ela se ajudar a não deprimir se ela estiver sozinha em casa? Assim, seja de uma coisa básica fisicamente, seja, sei lá, quais são os mecanismos, quais são os pensamentos que ela pode ir para poder se ajudar sozinha, né? Autoajudar, né? Se é que pode usar essa expressão. Então, assim, eu Isso acho que eu para estava pensando. isso criado uma história que você fez tô pensando no trabalho social que você fez também você pode usar esse lugar também com o pessoal da saúde que você, né, com a síndrome do pânico, assim, desse lugar assim. Não, eu acho que naquela situação ali é uma coisa, eu acho que é um acolhimento assim, emergencial, Uhum. né? Esse trabalho que eu cheguei a fazer de apoio era um quadro assim, emergencial, Sim, né? pontual. Acho que uma coisa que eu acho importante, assim, né? Porque hoje em dia, várias sociedades de terapia, inclusive que me formei, essa Berge, várias outras, né? Você pode pensar também nas grandes faculdades, tem esses serviços de psicologia. Então, assim, se a pessoa realmente assim, sentir necessidade, tem várias formas de atendimento, tá? Com várias faixas de preço, nos maiores, assim, nas maiores escolas de terapia, nas maiores universidades. Então, cada vez mais existe atendimento psicoterápico acessível, de diferentes formas. Já vi, assim, uma questão também se for esse o caso, buscar. Por exemplo, eu já lá na Saber, não lembro o nome da colega lá, mas uma das pessoas que estava nesse núcleo de ajuda, eu fiz essa minha iniciativa própria de tentar ajudar profissionais de saúde. Mas é uma questão assim, 3 sessões, uma coisa organizada, pontual. Soube de uma colega lá, o que ela fazia? Ela pegava um horário dela, tinha um Zoom, que ela fazia um tipo de atendimento de grupo aberto, para quem quisesse. Então, assim, Hum, tem várias opções. Quer dizer que as pessoas se solidarizam, né? Assim, as instituições de terapia se solidarizam, as instituições de psicologia se solidarizam. Isso é uma coisa. Quando a gente fala também de depressão, tá? Assim, o que eu acho complicado, assim, é porque cada caso é um caso, né? Assim, porque nem você falou que teve pessoas que amadureceram nesse momento, né? Eu tenho um pequeno texto lá na página que fala assim, tristezas que curam, ou a tristeza como cura. Porque isso depende muito de contexto. Sim, eu não estou pensando numa pessoa que tem uma questão de depressão crônica grave. Eu não estou pensando nisso. Mas assim, imagine aquela ideia de uma pessoa que sempre viveu a mil, sempre viveu assim, sem conseguir parar, emendando uma coisa na outra, um relacionamento no outro, uma história na outra, não conseguiu nunca se enxergar. Ela para, é natural que ela sinta triste.
Porque ela nunca conseguiu parar, nunca conseguiu se sentir. Então, a primeira reação de uma pessoa que para e se sente, faz contato com ela mesma, é essa. Às vezes é uma tristeza. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque amadurecer, às vezes, tem a ver com sustentar um grau de tristeza. Isso é uma coisa. Tá? Agora, uma questão que está mais complicada é se a pessoa tem um quadro de depressão mais sério, um episódio de depressão mais sério, que precisa de orientação. Eu acho que é importante pedir ajuda. Se a pessoa sente que assim, e como que a pessoa vai saber disso? Assim, às vezes a pessoa realmente está incapacitada. Tem gente que não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir tomar banho, não vai conseguir fazer a própria comida, não vai conseguir ligar para ninguém. Aí é mais sério, né? Isso, de forma geral, eu diria isso, que às vezes quando é muito grave, a pessoa realmente precisa de ajuda, né? Mas coisas básicas que eu diria, né? Por exemplo, assim, coisas básicas dentro da bioenergética, por exemplo. Que a questão com a depressão na bioenergética, além do que eu te falei, de às vezes ser um contato necessário, tem tristezas que fazem parte de um processo de cura mais profundo. Isso é uma visão de algumas psicoterapias profundas, essa ideia que tem tristezas que elas vêm para curar. Dito isso, tem uma certa visão na bioenergética que assim, a questão da depressão ela tem a ver com o nosso grau de vitalidade, tem a ver com a nossa falta de vitalidade ou falta de consciência de si, de forma geral. Então, tem pequenos trabalhos, assim, se a pessoa conseguir, assim, fazer algum trabalho de respiração mínimo, de uma respiração mais profunda, de conseguir parar, coisas bem energéticas mesmo, assim, deitar, botar os pés no colchão, botar o joelho dobrado com os pés no colchão, botar a mão no baixo abdômen, tentar respirar sentindo ali. Imagine 10 contágios que seja. Depois, na altura do diafragma, no terceiro ponto, 10 contágios. Aqui no meio do peito, 10 contágios. Parece simples, mas para algumas pessoas isso já é. Tipo, você é uma pessoa que já tem um trabalho corporal, tem uma conscientização corporal. Mas tem pessoas assim, que você não sabe. Se eu falo assim, fulano, você não respira direito. Claro que eu tô respirando, não tô aqui se não tivesse roxo, mas a pessoa não sente. Respirar tem a ver, assim, a ausência de uma respiração profunda tem a ver com uma anestesia emocional. Tem a ver com não estar se sentindo. E é uma coisa que também impede que a pessoa tenha mais vitalidade, mais energia disponível. Então, essa é uma ideia. A respiração é sempre um bom começo. Uma respiração consciente, não uma respiração de exercício performático, uma respiração que traga consciência. Isso é uma coisa. Tem alguns trabalhos de movimento a partir da respiração que ajudam a ter mais vitalidade. Eu falei do Lowen, né, do Alexander Lowen lá no início. Ele morreu com 94 anos. Até os 86, 87 anos dele, ele dizia que ele tinha uma rotina matinal de exercícios que ele fazia todo dia. Né? Entre esses exercícios era um que ele chamava de kicking, que era deitar, respirar e bater a perna com uma certa constância. Ele batia firme 100, 200 vezes. A ideia é trazer energia para baixo, para o final do corpo, para o chão, com forma de fazer a energia mover pelo corpo. Mover a energia pelo corpo é uma coisa que pode ajudar a pessoa a resgatar a vitalidade. Né? Então, essa é uma ideia. O corpo pode ser uma ferramenta para a pessoa se sentir mais vibrante, se sentir mais presente, mais ativa, mais lúcida, inclusive. Então, não é só um jogo mental. É como se a própria fisiologia, nosso metabolismo, a respiração tem metabolismo, o movimento tem a ver com o metabolismo, fosse uma grande ferramenta para nos regular emocionalmente. Até em casos de depressão. Claro que eu acho que, às vezes, quando é muito grave, tem indícios para isso, a pessoa precisa pedir ajuda. Né? Enfim. Eu não Maravilhoso. sei se minha voz está dando eco aí agora ou não. Fiquei nessa dúvida. Não, para mim não. Tá. Eu tinha uma pergunta, mas ela passou, fiquei tão preso. Ai, perdi essa a pergunta que eu tinha quando você falou. Ah, é, bom, não vou dar nome aos bois, mas teve uma pessoa que passou por um processo na bioenergética, de terapia de bioenergética, e o exercício era o seguinte, e aí depois você vai discorrer sobre esse tema, que era o terapeuta ele vinha para cima da pessoa e a pessoa chegava muito próximo do cliente e aí ela tinha que falar não, aquela invasão da quinosfera. E o quão próximo você estava do cliente, quão longe você estava. E mesmo às vezes você querendo falar não, você deixava o outro invadir
a quinosfera. E o outro exercício foi você empurrar o terapeuta, ele fazendo um pouco de força, e você falando não, 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 o cliente falando não, 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 não. O terapeuta chega num lugar sólido, uma parede, e agora nomeia. Fala não o quê? Não. O que você quer falar não? E essa pessoa começou a falar não, me relatou, ela começou a falar não e ela não conseguia nominar. Ela começou a chorar. E ela falou, para por aqui. E e o terapeuta, né, no caso da terapia, falou assim, então tá, então esse é o seu limite, então aqui a gente para. Nesse lugar a gente para. Essa capacidade ou não capacidade dos nãos, como é que é isso? Como é que você discorre sobre isso? Só fica de olho que eu não sei se você vai cair no Instagram, essa coisa de horário, não sei como funciona aí, Não, tá? olho no relógio. Tá, tá. Mas assim, o que eu posso dizer? Esse é um trabalho clássico da bioenergética, um trabalho de fronteira, né? Porque o nosso senso de fronteira de espaço interpessoal, por um motivo ou por outro, ele pode ter sido, assim, prejudicado. Às vezes a pessoa não tem um senso de fronteira, não tem um senso de limite, né? Se ela foi criada num ambiente que ninguém respeita a individualidade, ninguém respeita a vontade dela, ela perde a referência. E essa memória, ela é muito mais fácil de ser percebida num campo, o campo, eu quero dizer, na quinosfera que você fala, no espaço entre dois corpos. Essa memória, ela é muito mais corporal do que cognitiva. Então, é uma questão de você não só pensar sobre a dificuldade ou não de dar um limite. Porque a gente precisa de limite na vida, a gente precisa conseguir ter contorno e dar contorno. A gente precisa disso para existir, né? Então, assim, a questão do limite, esse trabalho, por exemplo, tem a ver com a pessoa, não só na ideia, mas na sensação física, sentir a relação que ela tem registrada com o espaço. Porque às vezes a pessoa faz um trabalho desse, ela não consegue reparar onde está o desconforto, se tem desconforto ou não. É uma forma assim, de trabalhar na sensação de uma troca, numa relação, a questão na história da pessoa, de como que foi bem ou mal estabelecida uma relação sadia de limite. Né? E o não, se você tem uma curiosidade interessante, né? O não, uma criança, assim, você deve saber disso, né? Assim, não sei se você tem filha, assim, uma criança que vai chegando aos 2 anos, ela aprende o não. Isso está muito relacionado a uma questão de autonomia. A criança, muito antes de conseguir dizer sim, ela já está dizendo não. Ela aprende a fazer assim, muito antes de fazer assim. Porque o não ele tem uma função estruturante, tem uma função de dar contornos, de dar limites sadios. Né? Uma criança diz não para começar a entender a organização que ela tem com o espaço ao redor dela. Então, eu tenho um corpo, meu corpo tem limites. Então, eu estou no espaço. E nesse espaço tem uma pessoa. E se essa pessoa, uma mãe, por exemplo, um pai, ou enfim que seja, foi muito invasivo, não respeitou os movimentos de autonomia da criança, ela não sabe dizer não, não tem um contorno. Então, assim, é uma forma de acessar a memória na relação com os limites que a pessoa tem. Né? E nós precisamos sentir nossos limites e saber dar limite quando precisa, porque, que você viu, essa pessoa aqui não tem noção de limite, né, que estava batendo aqui. E a gente está lidando isso com o tempo todo. Né? A questão de saber dar limites é uma questão de sobrevivência. Tem uma vizinha que te falei querendo me se aproximar para me cumprimentar, tinha que falar, não, calma aí. Você não sabe se eu tô, né, confortável em ser tocado nesse sentido, se aproximar, tem que me cumprimentar, uma pessoa mais idosa, assim, calma, não, não vai se aproximar. Dizer não. Você Né? Porque acha que não, a sociedade, ou pelo menos o seu entorno, ou as pessoas que frequentam o seu consultório, elas são pessoas que lidam bem em dizer não, lidar bem, não se sentir culpado? Eu, por exemplo, eu me sinto culpado muitas vezes de falar não. E eu fico me questionando, assim. Porque isso é muito comum. comum, Isso é né? muito comum. Isso é comum, é todo mundo. É importante que treine isso. Porque é aquilo, uma coisa que eu faço também, por exemplo, um trabalho que nem esse de limite, assim, de fronteira, é que às vezes, assim, com uma pessoa ou outra, eu dou uma provocada, assim, né? Além de fazer um movimento de aproximação, de dizer não, eu olho a pessoa, eu peço para que ela olhe para mim, nem todo mundo consegue olhar, o contato já pode ser muito, muito forte, né? Eu peço à pessoa assim, eu vejo que está dizendo não. Se você está com muita dificuldade de dizer não, às vezes eu fala não, mas assim, você tem que me convencer. Enquanto você não me convencer, eu vou continuar indo para frente, eu vou continuar
até ela sentir. Por que ela não consegue dizer não? Por que ela não consegue convencer? E convencer é isso, né? Convencer assim, a gente, na nossa sensibilidade, a gente entende, né? Porque Uhum. quando a pessoa tem uma autoridade sobre si, ela fala não, e o outro escuta. Se a pessoa não tem esse senso integrado de autoridade de si, ela pode gritar dizendo não, e não chega, ninguém respeita. Então, o não é uma coisa a ser integrada no corpo. Né? Então, assim, você me convence com o seu não, quando você diz não? E tem essa ideia, assim, que é um não para o outro, que é um sim para si mesmo. Isso é complicado. Né? Porque não é um não por não é um não por dizer não é um não para massacrar o outro. É um não que vem de um autocuidado, de um amor próprio. Né? Eu digo não porque eu estou dizendo sim para mim, eu estou cuidando de mim. Isso não tem a ver com egoísmo. O egoísmo é a falta de limites, não é o autocuidado. São coisas bem diferentes. Né? E quando a gente fala do corpo, o corpo ajuda a gente a regular essa memória, essas emoções. Por isso que a gente faz um trabalho, às vezes, assim, de contato. Né? É um trabalho muito bom, rende muita coisa. Isso é um bom exemplo de trabalho expressivo com o corpo na bioenergética. Tem vários, mas é uma coisa interessante. Hugo, você falou do não, eu vou falar que o limite está chegando do horário também. Tá Queria falar ótimo. para o tempo, mas eu acho que a gente teve um bom tamanho. Nós abrimos 2 lives, foi muito esclarecedor, assim. E aí eu queria fazer assim, uma rapidinha de final, assim, mas uma questão mais para você. Aí você responde como você quiser, entendeu? E aí eu vou terminar com uma última pergunta, você delonga, fala o que você quiser, fala, enfim, o que você quiser. Eu queria te perguntar, uma saudade. Uma saudade, nossa. Tá, vou falar a primeira coisa que me vem, tá? Quando eu era mais novo, quando, sei lá, uns 20 e poucos anos, minha mãe, ela é pesquisadora, ela é microbióloga, né? Ela é professora universitária da UERJ. Ela teve a oportunidade de passar 2 anos na Inglaterra. Eu fui lá visitá-la uma vez e ela conseguiu uma promoção no mês lá sem querer para conseguir fazer um passeio no Egito. Então eu lembro de um pôr do sol no Egito, eu estava sozinho no topo de um prédio, no pôr do sol, uma cidade ao sul do Nilo, e lembro que eu fiquei lá sozinho, mas chorando de emoção, chorando de emoção. Eu acho que foi o pôr do sol mais bonito que eu já vi, assim. Eu fui à beira do Nilo, assim. Eu acho que eu sinto falta daquele cenário tão alienígena para mim. Foi a primeira coisa que me veio, então eu falei assim. Um medo. Um medo. Eu acho que eu tenho medo de ficar acostumado com o grau de descaso, de absurdo, de violência que a gente vê hoje, violência moral, de violência ética, de falta de empatia que a gente fala tanto. Assim, acho que o meu medo é eu me acostumar demais com isso, porque eu acho que eu estou chegando lá. Eu acho que eu fico, assim, já quase um recurso de sobrevivência, eu lembrar que, tipo assim, cara, tudo que a gente está vivendo é muito louco. Esse grau de absurdo, de verborragia que a gente fica lidando assim na televisão, ver um governante louco falando. O meu medo é me anestesiar para isso. Assim. Eu diria que um medo que eu tenho assim que tirou meu sono na quarentena. Agora acho que eu estou um pouco mais tranquilo. Assim. E uma superação. Uma superação, nossa mãe do céu. Honestamente, assim, eu acho que, enfim, acho que ele vai fazer uma ponte interessante. Eu penso em superação, assim, pode ser até o contexto que a gente está falando aqui, assim, mas eu acho que eu consegui trabalhar com o que eu trabalho, da forma que eu trabalho, né? Por quê? Porque, assim, eu tenho um texto lá na minha página, no Instagram, assim, que fala, assim, do curador ferido. Porque Fala pode sua não ser página, fala sua página para as pessoas que podem querer te seguir aqui. hugoluna.análise bioenergética, Eu vou escrever né? aqui, tá? Hugo. Vai falando que eu Luna vou. sem H, Hugo sem H. Porque assim, o que eu falo assim, que eu tive duas grandes iniciações na vida, né? Uma foi com a minha linhagem de yoga, Uhum. que foi bem cedo, assim, bem cedo na minha vida, eu tive assim, um caminho com a yoga. E uma outra foi com a bioenergética. A bioenergética, assim, ela me deu uma vida nesse mundo. Eu acho que eu consigo viver em sociedade, trabalhar e existir, porque esse trabalho assim, foi tão curativo para mim que eu consegui superar esse mundo. Eu acho que uma superação foi existir aqui com o coração aberto, com o pé no chão,
e sem surtar nesse mundo tão complicado, trabalhando com uma coisa que eu amo, né? A gente tem 10 segundos. Pode me Dá sua encerrar. despedida. Dá sua despedida, querido. Eu vou te Obrigado, despedir. vou despedir para você. Obrigado, Bruno. Minhas páginas tá aí. Hugoluna.análise bioenergética, tá bom? Obrigado, querido. Até